Sentar um pouquinho. Estou celebrando a missa no domingo, portanto no dia de ontem, embora ontem nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. Então, nós não celebramos a liturgia do domingo, porque a liturgia do domingo cedeu lugar à festa de Todos os Santos. Então, muito a propósito, as leituras de hoje. A primeira leitura de São Paulo aos Colossenses é um verdadeiro programa de vida para nós. Que ele fala, dentre outras coisas, das virtudes que a gente deve ter para com o próximo, né? A rainha delas e o vínculo de todas da perfeição é a caridade. Então, a caridade como a rainha das virtudes, e depois todas aquelas outras virtudes que estão como que a maneira de satélite, né? Em volta da caridade. Então, São Paulo diz assim: revesti-vos de entranhada misericórdia. A misericórdia é a capacidade de se compadecer da miséria, né? Assim como Deus se compadece da nossa miséria, e a gente gosta, e a gente acha muito bom, e agradece a Deus, o que seríamos de nós sem a sua misericórdia, né? Nós também devemos usar de misericórdia para com os outros. Naturalmente falando, a gente não gosta de usar de misericórdia. Quando a gente vê o erro do outro, naturalmente a gente gosta de julgar, né, de condenar. É a tendência natural. Então, a usar de misericórdia, a gente agir sobrenaturalmente, diante da fraqueza e da falha do outro, não julgar, não fazer o papel de Deus, né? Nós não somos deuses, nós somos pecadores. Então, diante da falha do outro, a gente deve se lembrar da nossa própria falha, não é? E a gente, talvez nas condições do outro, a gente faria muito pior do que o outro, né? Então, não ser julgador, não ser um coração duro, né? Mas ao contrário, revestir-se de misericórdia, a gente se compadecer das pessoas, né? E essa compaixão, o compadecer-se da miséria do outro, não significa louvar a miséria, não é isso. Louvar a miséria é uma coisa reprovável, né? Errada. Mas o que Deus nos pede é que a gente faça como Ele faz. Ele se compadece da pessoa, não é? Mas rejeita o pecado, né? É o que Santo Agostinho fala sobre Deus, né? Deve fazer como Deus faz. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, revesti-vos de misericórdia, benignidade. Pessoa que é benigna. O contrário de benigno é um maligno, né? Aquela pessoa má, pessoa com coração duro, aquela pessoa que tem um olhar ruim, né? Então, a benignidade é própria do coração que tem Deus. Então, ser benigno, ser bondoso. Benignidade, humildade. O que é a humildade? Não é andar com a cabeça baixa, não é? Isso não é humildade. Humildade é a verdade. Qual a verdade? Que a gente é pecador, que a gente não vale muita coisa sem a graça de Deus. E estimar o outro. É próprio da pessoa humilde valorizar o outro, elogiar, procurar ressaltar as qualidades do outro, não é? A bondade, o trabalho, saber elogiar, saber agradecer, porque muitas vezes a gente pisa, às vezes, nós seres humanos somos terríveis, muitas vezes para elogiar uma pessoa, a gente pisa na outra, não é? E aí não está fazendo certo, né? Então, a humildade. Modéstia. A modéstia é uma virtude tão difícil. Não é só com respeito às roupas, não. A gente fala modéstia, logo vem na cabeça a roupa, né? A modéstia é uma coisa que está lá dentro. É praticar o bem e a virtude só para Deus. É esconder aquilo que não convém aos outros. Isso é modéstia. O cristão é modesto. Ou seja, ele não faz para parecer, ele faz porque Deus vê, né? E é interessante que também tem um aspecto não só de esconder as próprias qualidades e virtudes, mas também esconder aquilo que pode fazer com que o outro peque. Por isso a modéstia nas roupas, mas não só nas roupas, nas palavras, no comportamento, né? Nos ambientes, enfim. Paciência, revesti-vos de paciência. Eita, virtude difícil é a paciência. Saber sofrer
padecer, né? A paciência é a virtude daquele que sabe padecer as cruzes, principalmente as agruras, as ofensas do próximo, né? Os descasos, os esquecimentos, etc., né? Sofrendo-vos, diz São Paulo, uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Então, saber dar o perdão, né? Ter o coração duro. Então, um verdadeiro programa de vida, a primeira leitura. E o Evangelho fala do joio, né? Do joio e do trigo, que foi semeado, lá o Senhor semeou a boa semente, mas nasceu também, cresceu junto o joio. E os empregados perceberam. E aí, os empregados foram ter com seu senhor e disse: olha, quer que a gente arranque logo o trigo do joio? O joio do trigo? E jogue fora? Ele falou: não faz isso, porque vocês não vão saber direito o que é trigo e o que é joio. Santo Agostinho tem uma passagem, uma explicação muito bonita dessa passagem, que ele explica por que o Senhor deixa, se Ele é tão bom e perfeito, por que Ele deixa crescer o joio junto com o trigo? Porque, diz Santo Agostinho, a gente não sabe quem é joio ou quem é trigo. Só Deus sabe. E ele fala assim: às vezes o joio vai se tornar trigo ainda, e o trigo o joio. Ou seja, os bons vão defeccionar e os maus vão se converter. Então, e a gente tem que vigiar por nós mesmos, para tirar dentro da gente o próprio joio. Porque isso a gente faz logo na nossa cabeça aquela ideia, né? Fulano é joio, fulano é trigo, fulano é joio, fulano é trigo. Vai classificando, né? Um à direita e outro à esquerda, um à direita e outro à esquerda. Acontece que a gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe. E nem a gente sabe da gente mesmo, muito menos dos outros. Por isso que a gente não deve julgar. Todas as vezes que a gente já julga, a gente está se condenando, né? E uma coisa interessante é que dentro da nossa própria alma, da nossa própria vida, é esse campo em que o inimigo veio e colocou, se Deus colocou o trigo, o inimigo coloca o joio, ou seja, as tentações, os pecados, as fraquezas. Então nós mesmos temos que fazer o trabalho de um bom agricultor, não é? De tirar aquilo que não é verdadeiro trigo. E os agricultores sabem muito bem, quem planta trigo sabe, né? Que é muito parecido, principalmente quando a plantinha está pequena, o trigo é muito parecido com o joio, né? Para entender, com a aveia, é muito parecido. É só depois que dá para distinguir, porque a aveia é de um jeito e o joio é bem diferente, né? E o trigo é bem diferente, né? Vamos então pedir a Nosso Senhor que nós todos possamos tirar o nosso joio, que Nosso Senhor nos ajude a nos purificar durante a nossa vida e também nos abster de julgar o próximo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos.